Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos iniciar então a nossa aula 11, que eu chamei de conversão primal dual geral. Bem, por que eu coloquei este nome aqui? É um nome um pouco confuso, mas é para tentar diferenciar um pouco das características que nós vínhamos trabalhando da conversão do primal dual dos nossos problemas anteriores, das nossas aulas anteriores, né? Porque se vocês recordarem, o que nós tínhamos de características, né, daqueles probleminhas que nós trabalhamos nas aulas anteriores. A gente viu que todo problema primal que a gente trabalhou era necessariamente de maximização. E a gente viu que para trabalhar com o dual nós tínhamos que transformar isso daqui num problema de minimização, ok? Então a gente vai verificar que também podemos trabalhar com minimização sendo o problema primal e aí converter para um dual de maximização. Todas as nossas restrições que nós tínhamos naqueles problemas anteriores eram problemas do tipo maior, restrições do tipo maior ou igual, ok? Bem, quando a gente está avaliando a restrição do primal, né, qual que é a característica dessa restrição, a gente tem que verificar qual que é a característica da nossa variável dual. Ok? E nem sempre ele vai ser maior ou igual diretamente, vai depender de que tipo de problema que você tem como primal, se ele é maximização ou minimização. E aí nós vamos utilizar essa tabela logo abaixo aqui. Tá? E aí nós temos então também as variáveis, né? Como nós vimos praticamente em todo o curso até o momento, aqui nós temos as nossas variáveis aqui, né? Sendo maiores ou iguais a 0. Este tipo de sinal ele vai impactar no que nós temos de restrições duais. Tá? Então isso daqui ele não é algo tão trivial. Tá? Então a intenção é que a gente tenha uma tabela. Tá? É claro que dependendo do autor ele consegue trazer isso de uma forma fazendo uma analogia, né, com algumas características do que é estranho, do que é bizarro, né? Por exemplo, o próprio autor, o Hiller e o Lieberman, né? Esse livro é um dos livros mais clássicos que nós temos de pesquisa operacional. Ele traz um esquema para você fazer esse tipo de conversão. Eu estou trazendo uma tabela para que auxilie vocês nesta conversão, né? E para a gente utilizar essa tabela aqui, a primeira coisa que nós temos que identificar é: o nosso problema é de maximização ou é de minimização, esse nosso primal, né? Porque se ele for o primal de maximização, então nós temos que trabalhar verificando daqui para cá. Tá? Se nós estivermos trabalhando com o nosso primal de minimização, então eu vou trabalhar com o sentido inverso aqui. E aí eu vou analisar lembrando que as características que eu tenho de variáveis do meu primal, eu vou ter características e restrições do meu dual, certo? E também a questão contrária, né? Restrições do primal vão se tornar características das variáveis do dual. Legal? Então eu trouxe um probleminha aqui primal, um problema bem simples, só para a gente tentar utilizar um pouco esta nossa tabela aqui de conversão. Tá? Então olha só, temos um problema de maximização, né? Vai ser 5x1 mais 12x2 mais 4x3, sujeito a x1 mais 2x2 mais x3 menor ou igual a 10, 2x1 menos x2 mais 3x3 igual a 8, x1, x2 e x3 maior ou igual a 0. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos duas restrições, né? Então, nós temos que vincular aqui, por um exemplo, duas variáveis duais para essas restrições primais, né? E nós temos três variáveis primais que nós vamos, então, identificar como três restrições duais. Ok? Para fazer a separação da coluna. Mas aí
vamos pensar primeiro o seguinte. Temos um problema, então, dual de minimização. Minimizar, então, a função de igual. Eu vou ter duas variáveis. Quais são os coeficientes da função objetivo do meu dual? Nós temos aqui o lado direito das nossas restrições, né? Multiplicado pela variável correspondente àquela restrição, né? Restrição 1, y1. Restrição 2, y2. Então, nós temos aqui 10, que é o recurso, y1, mais 8, que é o recurso da restrição 2, y2. Ok? Sujeito a... Temos que identificar, então, 3 restrições, porque nós temos 3 variáveis aqui no primal. O que vai ser a nossa R1? Eu vou pegar toda a coluna de x1 aqui, né, para fazer este lado esquerdo, e vai ter algum sinal, né, menor ou igual, igual ou maior ou igual, para identificar o que vai acontecer, se vai ser um limitante, o que vai ser, como que vai ser a característica desse limitante do recurso, né, dessa restrição 1, que no caso será 5 aqui. Então, nós temos y1 mais 2y2. Não vou colocar nada por enquanto, só vou deixar aqui 5. Tá? Porque nós vamos utilizar a tabela para fazer essa verificação, então. Aí eu vou ter, então, da segunda restrição, eu vou ter aqui 2y1 menos y2, alguma coisa, não sei ainda se é igual, menor ou igual, maior ou igual a 12. E aí nós temos a nossa R3, que será y1 mais 3y2, alguma coisa em relação a este 4 aqui. E aí nós temos os sinais aqui de y1 e o sinal de y2. Tá legal? Bem, como que nós podemos então desenvolver a verificar que tipo de restrição que é e que tipo de variável que é a partir dessa tabela? Primeira coisa, nós estamos convertendo um primal de maximização, né, e trabalhando com um correspondente dual de minimização. Então, nós temos que verificar primeiro aqui, deste lado, e aí verificar o que acontece desse lado no correspondente, né? Vamos primeiro, então, verificar esta primeira restrição. Então, eu tenho que fazer o preenchimento. Eu vou mudar a cor aqui, tá, para a gente identificar melhor. Esta primeira restrição, aqui que eu tenho no dual, o que eu preciso avaliar no meu primal, né? Lembrando que o que eu tenho de a correspondência de restrição do meu dual não é da restrição do primal, e sim da variável correspondente, né, que foi responsável para a construção desta restrição. Esta restrição aqui foi feita a partir da coluna de qual variável? x1. Ok? Então, para eu encontrar esse sinal aqui, eu preciso verificar a questão relacionada ao x1. Certo? Então, eu tenho que x1 ele é maior ou igual a 0. Certo? Então, o que acontece aqui? Qual que vai ser este tipo de restrição aqui? O que eu preciso colocar? Eu tenho o meu primal de maximização, certo? Eu estou avaliando a minha variável primal, que é x1, e eu vi que ela é maior ou igual a 0, correto? Ou seja, a correspondência que eu tenho, né, da minha restrição dual é maior ou igual a esse recurso do lado direito. Ok? Da mesma forma, eu vou fazer para a segunda restrição dual. Bem, aqui a construção eu preciso avaliar o sinal de x2, certo? x2 aqui também é maior ou igual a 0, ou seja, eu estou avaliando no meu primal de maximização qual que é a minha, que tipo de característica que tem a minha variável, né? A minha variável x2 ela é maior ou igual a 0, ou seja, a restrição correspondente dual será maior ou igual a CJ. Tá? Que nesse caso aqui vai ser 12. Ok? E aí eu tenho então
a minha variável x3, né? Então eu estou avaliando um primal de maximização, verifiquei a minha variável, ela é maior ou igual a zero, então a restrição correspondente dessa minha variável x3, que é a minha restrição 3, o que eu vou ter aqui? Um sinal aqui de maior ou igual. Tá legal? Ok. E aí, quando nós estávamos vendo nos exemplos anteriores das outras aulas, nós tínhamos sempre a restrição de menor ou igual aqui. Tá? Mas por que era maior ou igual a zero aqui, esse y1 por um exemplo? Então vamos lá. Primeiro, eu estou avaliando o meu primal de maximização. Eu estou avaliando agora que tipo de restrição que é. Essa restrição que eu estou avaliando é menor ou igual. Ok? Então a minha variável correspondente, que é meu y1, desta primeira restrição primal, né, vai ser maior ou igual a zero. Então é daqui que sair aquela característica. Ok? E aí nós temos que avaliar para y2. Mas espera aí. y2 ele tem agora um sinal de igual. Tá? O que significa isso para mim na prática? Eu vou avaliar, então, na minha restrição 2 primal, então eu estou no meu primal de maximização, avaliando uma restrição que é do tipo igual. Certo? Ou seja, a minha variável correspondente dual, ela é uma variável que nós chamamos de variável livre. Certo? Ou seja, ela pode assumir qualquer valor, seja positivo, seja negativo. Tá ok? Se vocês quiserem testar por um exemplo em algum software específico e tudo mais, vocês precisam se atentar a esta questão aqui, né? Porque a maioria deles já está padronizado a questão de não negatividade desta variável. Tá legal? Ok, então aqui nós temos esse nosso modelo dual e é assim que nós construímos analisando o primal e o dual via tabela de conversão geral. Ok? Então isso daqui é uma forma simplificada de trabalhar com a dualidade, né? Independente se o teu problema é de minimização, se tem variáveis menores ou iguais a zero, variáveis livres, restrições do tipo igual, né? Então tem essas características que você pode utilizar dentro da tabela. Mas aí eu quero colocar uma pequena observação aqui sobre o teorema das folgas complementares, porque nós vimos na aula anterior que quando nós temos os sinais ali de menor ou igual, maior ou igual, nós temos variáveis de folga ou excesso, certo? Então, esse tipo de característica aqui, menor ou igual, nós temos, por exemplo, aqui uma variável de folga, tá? Para a gente fazer a correspondência do teorema das folgas complementares. E aqui nós temos uma variável de excesso, que nós também podemos trabalhar com esta orientação, né, com esta característica para vincular o que é a correspondente dual, certo? Só que agora nós temos neste probleminha aqui um sinal de igual, então ele vai ficar, vamos dizer assim, ele pode ficar desbalanceado, né, o número de variáveis, vamos dizer assim, dentro do nosso da correspondência quando nós criamos aquela tabelinha do teorema das folgas complementares. Tá? E aí o que acontece? A gente pode então fazer uma mudança nesse nosso primal de forma a atender, né, que nós tenhamos os mesmos números de variáveis para fazer essa correspondência primal dual. Tá legal? Então como que a gente pode desenvolver este exercício aqui? Tá, do teorema das folgas pensando no teorema das folgas complementares para fazer esse equilíbrio. Então o que acontece aqui? Podemos colocar max z igual 5x1 mais 12x2 mais 4x3 sujeito a. Eu vou ter aqui, então, x1 mais 2x2 mais x3 menor ou igual a 10. Eu vou ter aqui 2
x1 menos x2 mais 3x3. Vou deixar em aberto aqui, tá? Porque nós vamos modificar aqui de igual para o quê? Bem, primeiro nós podemos repetir isso daqui, porque pensem que você está sendo bem rígido com esta restrição, né? Tem que ser exatamente igual a 8. Então você pode fazer o seguinte, para você trabalhar com variáveis de folga ou excesso, em vez de você colocar uma restrição do tipo igual, você pode fazer uma menor ou igual e outra maior ou igual. Consequentemente, ela deverá ser igual a 8. Ok? Então, para atender essas duas restrições, então este lado esquerdo deve ser igual a 8. Ok? Então, assim a gente consegue fazer a transformação. Tá legal? E aí a gente consegue então pensar, né? Que nós temos aqui uma variável de folga. Nós temos outra variável de folga aqui. Nós temos uma variável de excesso aqui, certo? E aqui eu consigo fazer a correspondência então com o meu y1, aqui com o meu y2, aqui com o meu y3. E aí eu vou ter a minha correspondência aqui, né, com a questão das restrições, pensando y4, y5 e y6. Tá legal? Então assim é um modo de você equilibrar as variáveis de folga e excesso tanto para o primal quanto para o dual. Ok? Vamos fazer um exercício pensando que o nosso problema primal é de minimização. Tá? Então eu vou deixar mais ou menos aqui, eu acho que a gente consegue construir. Tá? Então vamos lá. Nós temos o nosso problema de minimização, agora então ele será um problema de maximização. Maximizar uma função de igual. Eu vou colocar aqui então as mesmas características lá, né? Nós temos uma y1 aqui correspondente, uma variável y2 correspondente aqui e uma y3 aqui. Estou trabalhando com R1 dual aqui e o R2 dual aqui. Então eu vou ter max de igual a 5 y1 mais 6 y2 mais 4 y3 sujeito a. Minha restrição 1, então, é referente à minha coluna x1, certo? Então eu vou ter aqui menos y1 menos 2y2 mais y3, alguma coisa relacionado a este 1 do lado direito. Não vamos identificar aqui que tipo que é ainda. Aí eu vou ter então, da minha coluna x2, eu vou ter a minha restrição 2. Vai ser 5y1 mais y2 mais y3. Alguma coisa relacionado a este 3 aqui. E aí eu tenho aqui, pensando nas minhas variáveis, algum sinal para y1, algum para y2 e outro para y3. Não sabemos ainda a característica. Então vamos lá. Bem, o nosso primal é de minimização. Então verifiquem aqui que o nosso primal é de minimização. Deixa eu apagar só essas orientações aqui. Primeiro eu vou verificar que tipo de restrição que eu tenho no dual, certo? Como é que eu vou fazer isso? O meu primal é de minimização, né? Para eu identificar as restrições, que tipo de restrição que eu tenho aqui no dual, eu preciso verificar aqui as minhas variáveis, né, do primal, certo? Percebam que tanto x1 como x2 são maior ou igual a zero, ok? Então, eu tenho como o problema primal é de minimização, eu tenho variável do tipo maior ou igual, ou seja, a restrição correspondente dual, que é de maximização, será menor ou igual, ok? Então, aqui relacionado a x1, né, essa correspondência que nós temos. Para a segunda restrição, então, nós temos que verificar o sinal de x2, é maior ou igual, né? Então a restrição correspondente a R2 será aqui menor ou igual também,
ok? Agora, para nós entendermos que tipo de variável que eu tenho no meu dual, eu preciso verificar as restrições do primal. O meu primal é de minimização, estou verificando agora as restrições. Eu tenho que a primeira restrição aqui é do tipo maior ou igual. Então, eu tenho uma restrição do tipo maior ou igual, certo? Então, a minha variável dual correspondente vai ser maior ou igual a zero. Então, eu tenho aqui maior ou igual a zero. Para y2, eu preciso verificar que tipo que é a restrição 2 primal. Então, eu tenho meu primal de minimização, a restrição é menor ou igual a 6 ali, né? Então, a minha variável correspondente será menor ou igual a zero. Aí, por fim, então, eu tenho y3. Este y3 ele é correspondente à minha restrição 3 do primal, então, meu primal é de minimização. Eu tenho uma restrição do tipo menor ou igual, então correspondência vai ser com y menor ou igual a zero também. Ok? Então aqui eu tenho a conversão a partir dessa tabela de um problema primal que é de minimização. Ok, pessoal? E aqui nós finalizamos tudo que nós tínhamos para este curso sobre teoria da dualidade. Ok? Muito obrigado então e até a próxima aula.